O governo federal já detalhou os principais pontos da reforma da Previdência Social enviada ao Congresso. Entre as propostas está o estabelecimento de idade mínima de 65 anos para o contribuinte reivindicar a aposentadoria e o tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Para falar mais sobre o assunto, o Caderno Regional recebe agora o advogado previdenciário Sérgio Pardal. Sérgio, boa noite, obrigado mais uma vez. Estava lembrando, né, Sérgio, faz pouquíssimo tempo que a gente estava conversando sobre as novas regras da Previdência, da Previdência Social, da aposentadoria, que é o 85-95, né, que ficou conhecido. E você já está de volta aqui de novo para falar sobre essas novas regras, essas novas propostas. Eu acho importante a gente colocar também que ainda depende de aprovação. Quer dizer, é uma proposta, como o nome está dizendo, que vai ser apreciado pelo Congresso e lá pode ainda sofrer modificações. Olha, se fosse por minha vontade, não seria aprovado nada. Nada? Nada. Essa proposta é para lá de absurda. Por quê? Em primeiro lugar, ela é mentirosa. Ela mente não só nos cálculos, mas nos cálculos todo mundo já sabe, né? Eles fazem um cálculo generalizado como se nada fosse mudar, como se tudo estivesse ainda nas condições atuais. O cálculo deles é absurdo. A Anfip, a Fundação Anfip, dos fiscais da Previdência, aprovam isso claramente. Em segundo lugar, é mentiroso. Por que é mentiroso? Porque ele está dizendo que ele vai equiparar os benefícios dos servidores públicos ao benefício do regime geral do INSS. Mentira, isso já aconteceu. Em 2003, a emenda 41 já fez essa modificação. Hoje, o sujeito que ingressa no serviço público não se aposenta mais pelo último salário e com paridade de reajuste. Nada disso. Se aposenta pela média contributiva igualzinho, no mesmo limite do INSS, nas mesmíssimas condições. Alguém vai dizer... Vale para o trabalhador da privada. Do regime geral. Alguém vai dizer assim, não, mas não tem o fator previdenciário. Não tem, mas tem idade mínima. Servidor público para se aposentar com 35 de contribuição tem que ter 60 de idade. Servidora pública com 30 de contribuição tem que ter 55 de idade. Então vejam, a reforma efetivamente já aconteceu. E não é só isso, mesmo no regime geral, não é verdade? Até 98, nós tínhamos a média pelos 3 últimos anos. Mudou. Os maiores salários que representem 80% de todos. Já é um absurdo, né? Já é uma coisa absurda mesmo, porque você pega a vida inteira. O cara que cresceu na vida só sai perdendo. Agora, a briga já vinha feia. Mudaram pensão por morte, deram período máximo de recebimento de acordo com a idade da viúva, mudaram auxílio doença. Então, as mudanças já vêm acontecendo há muito tempo. Agora, me vem essa proposta de emenda constitucional que o saco de maldades é absurdo. Nunca vi um saco de maldades tão grande na minha vida, juro. Só para você ter uma ideia, essa média que se fazia pelos maiores salários que representem 80% de todos, muda. Sabe como é agora? Por essa proposta? 100%. Ou seja, todas as contribuições que o cara fez no mundo vão entrar no cálculo da média que ele vai ter como base. Então, sabe, realmente o saco de maldades é enorme. Tudo indica que vai sofrer uma modificação no Congresso, provavelmente, né, Pardal? Se bem que, se a gente levar em consideração a votação de hoje da PEC 55, que teve larga vantagem, né, de aprovação... É que é uma diferença básica, né? A PEC 55 também é uma grande sacanagem, né? A ideia ali é a construção do Estado mínimo. O Estado mínimo, aquele que não garante nada para ninguém. Quem é que precisa do Estado? Será que são os ricos? Não são, né? São os pobres. Então, para eles, nada. Então, a PEC 55 já tem esse grande absurdo. Acontece que não é muito fácil você trazer para a população em geral o que é que representa esse negócio do teto, o limite ou não limite. Os caras ficam fazendo aquela brincadeira, não, é que nem gerenciar a sua casa, não pode gastar mais do que ganha. Mentira, é um dos grandes absurdos. Bem assim. Não, é bem diferente disso. Acontece que não é fácil levar a população a se manifestar contrariamente a isso. Agora, a questão previdenciária, o cara é louco. Eu estou dizendo, veja, esse rapaz que eu considero um golpista, que está no poder, está jogando a bola para a gente bater nele. Só pode ser, porque essa proposta é para lá de absurda. Além do que, a proposta também deixou os militares fora dessa reforma. Bom, isso é uma sacanagemzinha clara, né? Vejam só, os próprios militares já tiveram mudança na sua regra. Os militares já têm regime próprio, já têm relações diferentes. O que acontece é que esse governo Temer é o governo geleia. Basta mexer um pouquinho que ele recua, né? Então, foi o que ele fez. Tanto que na primeira proposta de PEC estava escrito no texto que todo mundo entrava. De repente eles não entram mais. Era para todo mundo. Isso. E aí tem uma das questões principais, inclusive, nas quais os militares ficariam de fora, que é a questão da acumulação de pensão e aposentadoria.
É divertido. Em 94, o FHC, presidente da República, soltou uma medida provisória que proibia a acumulação de aposentadoria com pensão. Na época, a imprensa chamava de MP Mata-Viúva. Foi cômico, né? Alguém, depois de 4 meses, encostou no FHC e falou: rapaz, não vai dar isso não. Sabe por quê? Porque o nosso sistema é contributivo. Quem contribuiu para a aposentadoria foi o segurado. Quem contribuiu para a pensão foi o falecido. Então, origens contributivas diferentes têm que poder acumular. Não é que o cara quer ressuscitar a MP Mata-Viúva. Eu nunca pensei que alguém ia levantar isso de novo. Mas ele levantou outra vez esse mesmo absurdo. Agora, Sérgio, se questiona-se muito, né, os especialistas, se realmente a Previdência vai à bancarrota. Por quê? O nosso sistema é contributivo, como você falou, ou seja, os trabalhadores da ativa pagam para manter os que estão inativos, nesse caso. Seria, né? Claro que com essa nova regra de cálculo, já não é bem assim, né? Sim. Não, a princípio seria esse o nosso sistema. Os 3 últimos anos, evidentemente, quem está em atividade sustenta o inativo. Essa é a ideia em geral. Mas veja, essa é a ideia no mundo todo em seguros sociais. O do Brasil tem seus problemas básicos. Basta lembrar que a Lei Orgânica de 1960 tinha um artiguinho que dizia assim: é preciso fazer um cálculo atuarial para buscar a dívida da União, para que a União pague. Esse cálculo nunca existiu, viu? E a União continua devendo. Basta você pegar a lei de hoje e ver que a União não entra com nada. É tripartite, mas a União só quer mandar. A União não põe dinheiro. E aí começa essa brincadeira do cálculo. Por exemplo, os benefícios da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, eles não são contributivos, logo não podem ser descontados das contribuições. Eles são assistenciais, são obrigações da União. Agora, no geral, o mundo todo fica reclamando que o trabalhador agora cisma de aposentar e continuar vivo, onde já se viu, né? Antigamente morria rapidinho. E pior, fez menos filhos. Fazia 15, agora faz 2, só acha que tá bom. Olha, a longevidade e o controle de natalidade é para ser comemorado, não é para reclamar. E, evidentemente, o seguro social fica mais caro. Claro que fica. O único problema é quem deve pagar pelo encarecimento do seguro social. Colocar o trabalhador para trabalhar mais tempo só se você tiver mercado para ele. Não tem. E o mercado de trabalho não vai crescer nunca mais, porque a tecnologia não permite. Logo, quem deve pagar pelo encarecimento do seguro social é quem tem mais, evidentemente, né? Os bancos, por exemplo. É um bom questionamento. Qual a saída, Sérgio, para esse caso? Olha, o trabalhador pensar seriamente, e que me parece que nunca pensou até então, e agora parece que há uma mudança nesse sentido, em previdência privada, para tentar garantir um padrão de vida quando ele chegar no momento da aposentadoria? Olha, vamos entender bem o que é que acontece no mundo. Quando esse cara tomou posse, logo depois do golpe, a primeira coisa que ele fez foi, na canetada, retirar o INSS do sistema previdenciário e mandar ele para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, coisa de maluco. O resto do sistema todo, data prévia, aquelas coisas todas, ele botou numa Secretaria de Previdência, não social, só Previdência, dentro do Ministério da Fazenda. Então é claro que essa desestruturação já vinha acontecendo. Eles querem fomentar a previdência privada. Agora, vamos pegar a previdência privada que existe por aí? Não é que ela seja ruim, hein? Aquele trabalhador que ganha mais que R$5.000, não tenha dúvida, 5 mil é o limite do INSS. Se você ganhar mais do que isso, tem que pagar o INSS e fazer um PGBLzinho da vida, né? Tal do Plano Gerador de Benefícios Livres. Mas vejam, são regimes de contribuição definida. Você põe dinheiro todo mês e quando você for ter direito a recebê-lo, pega aquele fundo de reserva e divide por sua expectativa de sobrevida. Vejam bem, se acontecer um boom inflacionário e o fundo de reserva for para as cucuia e virar zero, a matemática fica mais fácil. Zero por qualquer que seja a sua expectativa de sobrevida, será zero. Então, não é tão garantido assim. E aí, tem uma outra questão importante. Nenhum PGBL paga benefício decorrente de sinistro, de doença, de morte, de invalidez. Só quem paga isso é o INSS. Então, não podemos deixar acontecer o que eles querem fazer, que é a destruição do INSS. Olha, em 1973, a ditadura militar fez a mesma coisa. Jogou pesado, jogou o dobro de contribuição, sacaneou na hora do cálculo, tirou totalmente a credibilidade do sistema da época. Na época também, eles criaram os fundos de previdência privada fechados, para as empresas estatais, evidentemente. Dessa vez, a coisa está muito mais grave. O que eles querem fazer de verdade é acabar, extinção do sistema previdenciário brasileiro, que é quase secular, tem quase um século já.
O que os trabalhadores devem fazer nesse exato momento é começar a mobilizar, não tem jeito. É preciso que o movimento sindical responda à altura para que a gente possa, se houver alguma reforma a ser feita, que passe pelo campo tributário, que rediscuta a questão contributiva, não é? E não simplesmente queira descontar nos trabalhadores. Porque, vamos falar sério, hein? Trabalhar até 65 anos e não conseguir, se você não tiver 50 anos de contribuição, não conseguir 100% da sua média da vida toda, é o caos. É o fim. E pensa numa coisa, a informalização do trabalho é comum, não é? Sim. Cada vez mais o trabalhador não tem vínculo empregatício. Você acha que algum autônomo vai querer contribuir para um sistema porcaria desse que ele está propondo? Não vai. Então, resistência é a única saída que nós temos. Se houver alguma reforma, que ela venha efetivamente para dar um crescimento específico para um seguro social importantíssimo, que é o Regime Geral de Previdência do Brasil, que o INSS administra, e os regimes próprios. Olha, ele está dizendo que vai igualar. Há muito tempo já eu estou dizendo que em 20 anos o INSS engoliria todos. Por quê? Porque quando se esgotassem as regras de transição, isso seria fácil. Só uma coisa importante, é bom lembrar. As regras de transição sempre foram feitas para aquele sujeito que não tinha direito a benefício ainda, mas já estava no sistema. Sim. Quem já tinha direito adquirido, não se discute. Quem entrou no sistema depois, é regra nova, não discute também. Quem já estava é que tinha regra de transição. Pois não é que essa proposta que está apresentada só admite regra de transição para quem tiver 50 anos se homem e 45 anos de idade se mulher. Uma coisa simplíssima, o cara tinha 16 anos, trabalhou a vida inteira sem ficar um dia sem trabalhar. Aí quando ele tinha 49 anos de idade, 33 de contribuição, passou a reforma da Previdência. Perdeu tudo. Ele ia se aposentar em 2 anos, mas vai ter que trabalhar em 16 para chegar lá. Não tem cabimento, não é? Então, esses são os grandes problemas que estão colocados. Vamos aguardar, porque tudo isso também ainda vai passar pelo Congresso, a gente vai ter que aguardar para ver efetivamente qual será a nova regra, e aí você provavelmente vai voltar aqui para conversar com a gente. Não, né, eu digo, não só aguardar, mas vamos debater muito. Sim, claro. É bom ter conhecimento. Acho que é do importante acontece. isso, né? Que haja mais debate, principalmente das pessoas interessadas, que são os trabalhadores, Sem dúvida. todos os trabalhadores. Sem dúvida. Obrigado, viu, Sérgio, mais uma vez pela entrevista. Uma boa noite para você. Boa noite.